Irmãos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. O presbítero César me parou ali antes de começar, me encontrou ali no cantinho antes do culto e disse assim: é muita praga por uma mensagem só, né? São segunda, terceira e quarta pragas, sinais, que a gente vai estudar hoje à noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver uma caneta, um lápis ou alguma coisa que você consegue marcar no celular, na hora que a gente lê o texto, que são 32 versículos, você vai perceber que o texto é muito mais do que pragas. Ele tem uma profundidade muito maior. Queria que você fizesse o exercício de, enquanto lê, vai marcando, vai ticando alguma coisa para que você perceba que há elementos dentro desses 32 versículos que excedem esse número de pragas aí, tá bom? Eu vou ler com vocês o texto e depois a gente vai expor aquilo que o Senhor ministrou para o meu coração essa semana, me confrontou. Antes dele confrontar o Egito, ele me confrontou essa semana também. Diz assim o texto: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Vocês já devem ter visto esse comando nas últimas mensagens, lembram? Sempre esse é o padrão. Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O padrão também de remorso de Faraó é o mesmo. Rogai ao Senhor, ele faz uma promessa e ele volta atrás. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado.
Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Algo diferente aconteceu aí dos outros textos. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará este sinal. Verso 24, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Aparece um detalhe importante agora no verso 28. Faraó chega para Moisés e diz o quê? Orem também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Como é que o texto termina dizendo? Mais ainda, esta vez, endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Eu não sei vocês, vou falar por mim aqui, tá? A saga do Êxodo tem sido um presente de Deus na minha vida. Nas primeiras vezes que eu escutei os pregadores expondo aqui, a gente que cresce na igreja está familiarizado com toda essa sequência, eu fiquei com pressa de terminar Êxodo. Nossa, podia logo lá para o final desse negócio, porque a gente sabe que parece que há um padrão nessa história, de uma pessoa teimosa do lado de lá e daqui do outro lado pessoas que buscam o Senhor. Mas para o meu coração tem sido um bom desafio, confesso para vocês. Tem sido bom entrar aqui nos últimos domingos e ouvir essa repetição. Eu digo para vocês que tem sido muito confrontante e necessário expor meu coração diante de conflitos da alma desses personagens, por isso que eu disse para vocês que é muito mais que pragas. Tem personagens passando por conflitos aqui dentro, que conflitos de aproximadamente 3.500 anos, que ainda são os nossos conflitos. 3.500 anos, algumas crises da alma que esses personagens já tinham aqui. Não adianta, então, a gente fazer uma leitura do Êxodo com uma lente cor-de-rosa. Vocês concordam comigo? A gente precisa ser sincero, porque existem pessoas aqui em situação de pecado, existe um Deus irado, todo-poderoso, como nós já ouvimos falar. Então, não adianta a gente ter uma visão romântica. Eu acho que o pastor Samuel Vitalino, quando pregou no aniversário da igreja, fez isso na primeira mensagem dele com Jonas. Ele disse, não adianta a gente ter essa visão
tão cor-de-rosa e tão romântica sobre Jonas. Nós já ouvimos até aqui, não sei se vocês contaram, 10 diferentes mensagens desse livro, com diferentes personagens, com diferentes momentos de tratamento de Deus com cada um desses personagens. Moisés e Arão, que começaram essa saga, já não são mais os mesmos aqui nesse momento da história. Tem alguma coisa acontecendo no coração deles, e eu espero que nós aqui também estejamos aproveitando a carona dessas exposições e também estejamos trabalhando as questões do nosso coração. Só que, apesar de serem 10 pragas diferentes também, que a gente já está na sequência, tem uma verdade em comum que foi dita todos os domingos. Não sei se você conseguiu gravar isso aí. Tem uma mensagem, uma frase que todos os pregadores que passaram aqui no domingo à noite disseram, uma frase em comum que o texto fala por si mesmo. Talvez a verdade é ao mesmo tempo mais dita e menos vivida por muitos cristãos em tempos de dificuldades. Aliás, um detalhe, uma verdade que justamente por não ser vivida com solidez, com profundidade, por muitos de nós, a começar de mim, uma verdade que se popularizou, eu acho que eu posso usar essa palavra, uma verdade que se popularizou também no meio daqueles que não são cristãos. A verdade, ela está aí, ela existe, ela é real, ela é poderosa. Mas talvez, muitas vezes, por não autenticarmos essa verdade com a nossa prática diária, essa verdade ela se popularizou. É uma verdade não tão mais incomum de ouvir por aí, até mesmo sobre uma perspectiva sincrética e ecumênica. Você deve lembrar qual é essa verdade. Quando a gente está numa situação de crise, geralmente a gente vira para o outro e diz o quê? Deus está no controle, não é? Não é uma verdade real, é uma necessidade nossa. Ela é real. Mas eu não sei, eu vou falar por mim de novo, talvez eu não lide ainda muito bem com essa verdade. É uma verdade declarada, mas uma verdade que está num processo aqui no meu coração. Na mensagem de hoje, então, não vai ser diferente. A gente está aqui diante de 3 novas pragas, que seguem, como eu mostrei para vocês, um padrão da pedagogia de Deus, que não visava apenas mostrar a Faraó que Yahweh, do tetagrama lá, era o único governador supremo e controlador de tudo e de todos, porque não havia outro, mas tem o objetivo de tratar o coração do povo dele, já naquela época, a resistir à tentação de evocar para si o controle, quando se vissem também tentados a torná-lo Deus. Infelizmente, gente, vamos ser sinceros, no mundo caído, não há um dia sequer que eu e você não ansiemos por controle. Certo ou errado? Certo. No mundo quebrado, despedaçado como o nosso, no mundo descontrolado como o nosso, não há um dia sequer da nossa vida que a gente não grite por controle. Isso, inclusive, revela alguns pecados nossos. Eu, quando saio de casa para fazer um trajeto X, e dependendo do dia, de como está o meu coração, a Carol diz assim, você poderia dar uma passadinha no outro lugar? Não sei se é só coisa do André, o homem que está dirigindo. Tem uns que estão sorrindo para mim aqui, parece que é familiar essa história. Né? Parece que tirar a gente daquele programado revela muita coisa do nosso coração. Na sala dos adolescentes, estudando domingo retrasado sobre equilíbrio, eu perguntei a eles, me diz uma coisa, o que tira vocês aí do controle? Alguém falou Flamengo. Né? Eu falei, eu acho que tem um time pior que o Flamengo, né? Que é o meu time que tira realmente a gente do controle. O filho, criança, que você educa todo dia, toda semana, e você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Quando é que você vai aprender, menino? Quantas vezes a gente até aperta o menino por causa do nosso desejo excessivo de controle? Tem uma série de situações que mostra que essa é uma realidade nossa. A gente faz um investimento, a gente se programa para passar num concurso, estuda 1 ano, 2 anos, faz tudo certinho e descobre que o nome não está lá.
um familiar distante de Deus, um filho que você pede ao Senhor que ele retorne aos caminhos do Senhor, que isso tira o seu sono, muito parecido com a música que nós cantamos, e ele não retorna, e você ora por um marido, por uma esposa, por uma situação no trabalho, você ora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e você não vê o resultado acontecer. Isso revela muita coisa sobre o nosso coração. Irmãos, Deus, desde que o Senhor chamou Moisés por meio desses eventos, no caso aqui, as pragas que nós estamos estudando, Deus estava trabalhando no coração dele alguns conceitos ligados ao desafio que Moisés teria de liderar o povo quando o povo não estivesse mais sob o governo de Faraó. Aqui, na altura da história, nós temos o Deus Supremo governando a história. Nós temos aqui na história um Faraó tentando evocar controle para si. E vai acontecer um momento, já falado lá no capítulo 3, que a mão forte do Senhor vai libertar o povo dele. Lembra que o Senhor falou isso? Vai demorar um pouquinho, mas a minha mão forte vai fazer isso acontecer. Vai chegar um momento que eles vão sair dessa situação. E Moisés, ele vai de alguma forma assumir o controle que o Senhor vai conceder a ele. Se Moisés não desenvolvesse com profundidade o conceito de que Deus, de fato, controlava tudo, desde o endurecimento do coração de Faraó, às frustrações do seu coração nas suas idas e vindas ao palácio para anunciar cada praga, ele, sem dúvida alguma, nos primeiros quilômetros da caminhada, quando se deparasse com o coração duro, não mais de Faraó, mas agora do seu povo, o que ele faria? Ele invocaria para si o controle da peregrinação até a terra prometida. Moisés perdeu a paciência nessa estrada? Opa! Custou muito caro para ele isso. Custou muito caro. Moisés, ele precisava entender que o evento das pragas tinha mais que o objetivo de Deus mostrar que ele era o único Deus verdadeiro diante do que o pastor Ivan falou no domingo passado, do panteão egípcio. Moisés precisava entender que ao sair do Egito, o mesmo Deus que manifestou o seu controle gradativamente e didaticamente por meio das pragas, continuaria se manifestando a ele por outros meios de graça, para ajudá-lo a combater agora o panteão dos ídolos do coração que o seu povo seria tentado a recorrer nos desafios até a terra prometida. Entende? Saiu o panteão egípcio, entrou o panteão dos ídolos do coração. Aconteceu na história? Quem conhece o desenvolver da história sabe que isso aconteceu. O Senhor estava treinando o coração dessa turma. Se Moisés não trabalhasse alguns desses conceitos no seu coração, ele deixaria de estar sob a proteção do controle de Deus e levaria a si e o seu povo aos desastres do seu próprio controle. Eu e você sabemos que nós somos muito, muito mesmo perigosos quando nós confiamos nas brilhantes ideias do nosso coração. Você se considera perigoso? Ou você considera o seu próximo mais perigoso que você? Eu, dominando, controlando, evocando para si o controle do meu coração, tirando Deus da jogada, eu sou extremamente perigoso. E você se considera assim? Não, pastor, o senhor deve ser pior que eu. E tudo isso leva a gente uma grande pergunta para essa noite que a gente vai ter que responder. O que Deus queria trabalhar no coração do seu povo? E quer trabalhar em nós, como Ele tem feito nesses domingos, com insistência. Irmãos, Deus está comunicando alguma coisa para a gente, há pelo menos 10 domingos nessa série aqui. Ele está falando conosco, de forma audível, de forma insistente, de forma gradativa, de forma misericordiosa. O que Deus quer trabalhar no coração do seu povo e no nosso, por meio dos eventos da segunda, terceira e quarta pragas, para educar as nossas ações e reações quando nós nos virmos diante do desejo por controle. A primeira, o pregador da manhã parece que leu meu sermão. Ele falou sobre essa conexão com Deus em primeiro lugar hoje na comunhão.
Para ter comunhão com o próximo, para poder participar do privilégio dessa comunhão, tem que ter primeiro comunhão com o Senhor. Então, o primeiro conceito, primeira lição aqui que o Senhor está insistindo em dizer para a gente, é para que a gente tenha um conceito sólido, um conceito profundo da pessoa de Deus, do ser de Deus. Quem é Deus? Como eu disse há pouco, as pragas não eram apenas a manifestação do poder de Deus sobre o panteão egípcio, mas era uma maneira de educar o coração de Moisés e o povo a não entregar o controle do coração deles a outros deuses que viessem surgir no caminho até a terra prometida. A gente sai daqui todos os domingos renovado pela palavra de Deus. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E quando eu passo por aquela porta, entro no meu carro, me deparo com os desafios que me encontram após eu sair daqui, eu grito por controle. A cada praga, Deus se mostrava um pouquinho a eles. Talvez alguns do povo de Deus até fossem tentados a entrar em crise, porque mesmo vendo o poder gradativo de Deus sobre Faraó, eles viam que Faraó não se dobrava. Percebem como esse aqui é um cenário perfeito, favorável para o povo de Deus começar a entrar em crise com o próprio Deus e sentir-se tentado a resolver as questões do seu jeito. Percebem que mesmo Deus demonstrando o seu poder gradativamente por meio das pragas, Moisés e Arão, todas as vezes que voltavam para casa, poderiam ser tentados a mudar o plano de Deus, fazendo além ou ficando aquém, uma vez que as últimas vezes, aos olhos humanos, as coisas não deram certo. Nesse sentido, a história não muda muito para a gente. Você vai voltar para casa e algumas dessas demandas que Deus está em ação ainda não estão resolvidas. Talvez eles fossem, então, tentados a adulterar a mensagem, o conteúdo. Lá diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que eles me sirvam. Está aí no verso 1. Talvez eles pudessem mudar essa sentença. Já que não está dando certo o Senhor dizendo, vocês não estão entendendo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então eu vou dizer isso para vocês. Poderiam mudar a fonte, poderiam mudar a estratégia, poderiam mudar o tempo. Quantas vezes nós fazemos isso? A questão não era quanto tempo Faraó levaria para se curvar. Não é essa a questão. Mas quanto tempo eles permaneceriam curvados diante de Yahweh, enquanto Faraó não se curvasse de vez diante de Deus. E a resposta, irmãos, para quanto tempo eles resistiriam curvados sob o controle de Deus, estava no tempo em que eles se disponibilizariam a manter-se conhecendo a Deus. A resposta estava na solidez e na profundidade de quem era a pessoa de Yahweh para eles. E a resposta é a mesma para a gente. Há 2 domingos, uma pessoa me parou no corredor, me viu com o olhar um pouco caído, angústia da alma, e ela disse assim para mim, está tudo bem? Eu disse para ela, estou no gerúndio. Gerúndio significa que eu estou no processo, entendeu? Eu não parei no tempo, graças a Deus por isso. E aí eu disse para ela assim, olha, eu estou bem, mas eu reconheço que eu estou precisando passar mais tempo com Jesus. Se eu estou passando o tempo com Ele, eu preciso mais ainda. Porque eu não estou conseguindo lidar com as angústias do meu coração. Eu tenho feito orações e parece que elas não são respondidas. E eu tenho que passar mais tempo com Jesus. O que garantiria que esses homens iriam ficar ali esperando no Senhor era a profundidade do tempo, a qualidade do tempo, a prioridade do tempo para que eles conhecessem mais a pessoa de Deus. Na semana passada nós vimos o Senhor ferir o Nilo, que era o símbolo de vida do Egito, demonstrando que a Faraó, que só ele é a verdadeira fonte de vida. Essa foi a lição do domingo passado. Hoje nós estamos vendo Deus demonstrar a sua autoridade sobre a ordem da natureza ao infestar o Egito com rãs. O Egito viu o animal que idolatrava servindo de instrumento agora para atormentá-los. Deus faz com que do rio que era considerado sagrado por eles, que produzia vida, agora saia o quê? Morte. Na sequência, a gente vê Deus demonstrando a sua autoridade sobre qualquer tentativa de imitar os seus poderes.
com as pragas de piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer a impotência das suas religiões ocultas. Eles dizem no texto, essa aí a gente não sabe fazer. Eles não conseguiam imitar os milagres de Deus com as suas magias e encantamentos. Ele estava dizendo que Deus é todo poderoso. Ele é maior que qualquer outra força desse mundo. E na terceira manifestação agora aqui, punindo o faraó pela sua dureza e se descortinando ao seu povo, ele demonstrou algo muito particular da nossa relação com Deus. Ele demonstra cuidado sobre o seu povo. É interessantíssimo, irmãos, observarmos que quando Deus enviou as moscas, ele fez distinção entre egípcios e hebreus. Do lado das terras do Egito, todos eram assolados pelas moscas, mas na terra dos israelitas não havia. Qual é o princípio? Deus queria mostrar aqui que ele marca a diferença entre o seu povo e o povo que não confia nele nem o obedece. E graças a Deus por isso, porque nós estamos debaixo de um privilégio. Apesar das dificuldades, o Senhor dá livramentos àqueles que são seus, por quem ama a Deus e o segue e está debaixo da sua proteção. Gosto muito de lembrar do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus ele é exposto à tentação, o Espírito o leva para esse processo no deserto, e o texto termina assim, irmãos: e os anjos vieram e o cercaram. Já aconteceu isso com você? Depois de vencer uma provação, depois de vencer uma tentação, ter a sensação de que depois de tudo aquilo os anjos o cercaram. Isso é um privilégio dado ao povo de Deus. Praga após praga, Deus estava punindo o faraó, mas ao mesmo tempo ele estava descortinando algumas facetas do seu controle, algumas facetas da sua autoridade, do seu poder ao seu povo, para que eles desenvolvessem convicções mais profundas sobre a pessoa de Yahweh, uma vez que na caminhada até a terra prometida, essas convicções seriam certamente, hora ou outra, testadas. Nós estamos rumo à terra prometida. Amém? Cantamos isso aqui. Edu acabou de fortalecer o que nós cantamos aqui. Acabou de reforçar. E talvez, até que ele venha, nós precisamos ainda passar por muitas pós-graduações dessa vida, para que a gente suporte até o final. Eu não acredito, irmãos, que seja coincidência, mas uma postura intencional, o fato de Deus orientar Moisés, olha que coisa interessante, a registrar 398 vezes as suas credenciais no livro de Êxodo. O que o Senhor está querendo falar? 398 vezes ele quer ser conhecido como Yahweh. 398 vezes ele se manifesta, sendo só nesse capítulo aqui que eu li para vocês 22 vezes. Em outras palavras, Deus está dizendo a Faraó e a Moisés, por vias diferentes, tá? Está falando para os dois. Às vezes a gente acha que a pauta é só com o Faraó. Não, é com Moisés também. Ele está dizendo para eles, não há espaço para o protagonismo humano na minha história. Não há espaço para o protagonismo humano na minha história. Ele exige lealdade integral do seu povo. Se nos lembrarmos, o primeiro mandamento era, não terás outros deuses diante de mim. É falado na linguagem de um soberano a um servo. Não pode haver lealdade dupla quando se trata de servir a Yahweh. Ao ordenar lealdade única a Deus, não apenas afirma que é superior a outros deuses, nem mesmo nas pragas ele demonstra simplesmente que é mais forte que outros deuses. Deus declara que esses deuses não existem em ponto final. Eles nada mais são do que a vã imaginação de uma mente obscurecida. Somos nós que criamos o panteão. Os nossos planinhos inofensivos, os nossos acordos na calada da noite. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que criamos e ferimos essa lealdade que o Senhor exige de nós.
A primeira palavra é mais do que uma proibição de adorar a deuses menores, é um convite à realidade. Qual é a realidade? Que não existem outros deuses. Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Por que Israel não deveria adorar outros deuses diante de Deus? Porque não há outros deuses. Talvez isso pareça óbvio. Afinal, Deus acabou de derrotar o maior inimigo de seu povo e envergonhar os seus deuses inexistentes. Mas a verdade, irmãos, de que há apenas um Deus a ser adorado deve estabelecer-se profundamente nas entranhas do povo de Israel, nas nossas entranhas, pois Deus trouxe seus filhos vitoriosos para fora do Egito politeísta, com o propósito de conduzi-lo em vitória para dentro da Canaã politeísta. Deus nos tirou de um sistema politeísta, mas nos chamou para apresentarmos o único Deus dentro de um sistema politeísta, que é o mundo. Depois de 400 anos no Egito, o politeísmo seria mais familiar a Israel do que o monoteísmo, que o primeiro mandamento expressa. Pareceria mais natural do que a adoração singular que Deus ordena. A terra do outro lado do Jordão acenaria com a confortável familiaridade de adoração a muitos deuses. Nós ouvimos o pastor Ivan falar isso no domingo passado. O Farol está dizendo assim, não, vocês não precisam dedicar essa exclusividade para mim, vocês podem só dividir isso comigo, está tudo certo. Parece muito, né, com a história de Daniel, ali quando ele tem que provar e não se curvar diante daquela estátua. O que Nabucodonosor está dizendo é ali assim, você não precisa se abaixar todo, não precisa chegar até no chão, não. Basta você fazer assim, ó, uma curvadinha. Só uma curvadinha. Mas a probabilidade de Israel poderia retornar ao que lhe soava familiar ainda era bem alta. Meus irmãos, acreditem, essa é uma verdade que nós precisamos dizer todos os dias a nós para vencermos o nosso desejo por controle. Precisamos dizer todos os dias para nós, renovar a nossa mente, Romanos 12:2, todos os dias, para que nós vençamos o nosso desejo por controle. Você vai sair daqui hoje e vai ter desejo por controle. Talvez você esteja no banco aí tentando controlar uma situação que você sabe que você não tem controle. Sabe por que eu afirmo isso a vocês? Pasmem, 50 dias após a libertação do Egito, quando a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, depois de que tudo que os hebreus viram, Deus, antes de entregar o primeiro mandamento, ainda precisa relembrá-los quem era Ele. Êxodo 20, quando a gente chegar lá, ele vai dizer assim, vocês vão lembrar disso. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É como se fosse uma blusa que precisa ser abotoada. Se o primeiro botãozinho da blusa for abotoado de forma errada, o que acontece com os demais? Eles se desorganizam. Precisava ser o primeiro botão. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Entendeu? Se não abotoar o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º não vão acontecer. Jane Wilkin, conhecem mulheres? Conhecem a Jane Wilkin? Vocês devem ter lido Mulheres da Palavra, devem ter lido Incomparável, devem ter lido... Qual é o outro? Depois do Incomparável tem mais um. Ela diz assim, num artigo sobre lealdade integral: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A mensagem aos israelitas ao pé do Monte Sinai é clara. Antes que vocês possam me obedecer como Deus das 10 palavras de vida, vocês devem reverenciar-me como Deus das 10 pragas de morte. A resposta requerida também é óbvia. Se o Deus que derrubou todos os rivais no Egito tirou vocês de lá com o seu poderoso braço estendido, a única resposta lógica é obedecer a sua primeira palavra, que é: não terás outros deuses diante de mim. Lembrem-se de sua dispendiosa libertação, o Senhor está dizendo para eles. Prometam lealdade apenas a mim. O segundo conceito que Deus queria trabalhar no coração do seu povo e quer trabalhar em nós por meio dessas pragas, para a gente conseguir educar o coração
contra o desejo por controle, agora é um conceito sólido e profundo do privilégio de ser parte do povo de Deus. Você sabia que, apesar de termos privilégios por sermos filhos de Deus, nós negligenciamos muito deles? Nós subutilizamos os privilégios que o Senhor nos dá. Fazemos isso porque temos um conceito muito líquido de quem é Deus. Um conceito líquido aqui é comparado a algo que não ganha solidez. Ter esse conceito bem solidificado em nós é o que nos ajuda muito a vencer o nosso desejo por controle. Irmãos, saber que estamos debaixo da autoridade de Yahweh é muito desafiador para nós. É muito desafiador. Mas extremamente protetor para os nossos corações. É saber que nós podemos receber descanso de Jesus quando nos sentirmos cansados e sobrecarregados na caminhada até a Nova Jerusalém. Vamos cansar? Vamos. Mas sabemos aonde buscar conforto, força. É saber que podemos clamar a Ele de onde nós estamos, em qualquer hora, e do trono de glória, de onde Ele está, nós podemos receber auxílio em tempo oportuno. Estou citando verdades bíblicas aqui, não sei se vocês sabem onde estão situadas, mas façam esse exercício aí. É saber que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É saber que Ele enviou o Seu Espírito para nos consolar e encorajar até o fim. É saber que se a alegria sumir, ela pode voltar. Como disse o pastor João Batista Cavalcante lá no culto fúnebre da Suzana. O pastor João Batista foi lá para frente. Em 5 minutos ele foi usado por Deus para confortar o nosso coração. Ele disse assim: eu passei há 10 anos pela mesma situação que o pastor Cacaio está passando hoje aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu achei que a minha alegria não ia mais voltar. Um homem daquele porte que nós conhecemos. Eu achei que minha alegria não ia mais voltar. Passou um mês, passou um semestre, passou um ano, e a alegria não voltava. Aí eu fui lembrado que eu sou filho de Deus. Eu fui lembrado que eu tenho o fruto do Espírito. E se o fruto do Espírito é a alegria, o que significa? A alegria pode voltar. E se a gente entristecer, a alegria vai voltar. E se a gente perder o controle, o fruto do Espírito também é domínio próprio. Se a gente perder a paciência, ela volta. Se a gente estiver em guerra, porque a gente tem o fruto do Espírito, ele volta. Que privilégio que muitas vezes nós subutilizamos, irmãos. Saber dos privilégios que há em ser parte do povo de Deus regula as nossas expectativas. E era isso que esse povo precisava fazer aqui. Ele estava treinando a postura que seus filhos deveriam ter nessas indas e vindas. Da mesma forma que Moisés e o povo reagiam aos constantes eventos de dureza de coração do faraó. E isso falava sobre o nível de entendimento de quem eles eram filhos. A nossa postura diante das questões difíceis da nossa vida também revelam a solidez da nossa identidade em Cristo. Aconteceu comigo domingo passado. Aqui, naquele terceiro banco. Deu 17 horas lá em casa. Não se escandalizem com o que eu vou contar para vocês. Eu cheguei e disse para a Carol, para o Samuel e para a Ana: não quero ir ao culto hoje. Não que eu não gosto de estar com os irmãos. Eu estava com o coração angustiado. A alma, a dor aqui dentro dói muito, irmãos. Com tantas questões da vida. E falei: não quero a igreja. Eu acho que o Samuel, na tentativa de ver o pai sofrendo, disse assim: o senhor é pastor. Eu falei: puxa. Eu disse: sim, mas eu sou gente. Eu sou gente. Mas eu comecei a pregar para o meu coração, irmãos, porque eu sei que assim como aquele povo tinha aquela crise de ir e voltar nessas pragas, e via, parece que a coisa não resolvia, eles assim ainda continuavam proclamando a palavra de Deus. Eles continuavam dizendo: vai continuar, assim diz o Senhor. Eu preguei Hebreus 10, 24 para mim: não deixe de congregar. Quanto mais se aproxima o dia, fica junto do povo de Deus. E eu tinha a convicção de que a única coisa eficaz que poderia me tirar da caverna era me sentar ali, mesmo com dor,
Cantei a primeira música, cantei a segunda, e fui pregando para o meu coração, e sentei na terceira, sentei na quarta, e veio a palavra de Deus, pastor Ivan pregou, nós oramos, e eu saí daqui refrigerado, porque a lei do Senhor ela é perfeita e ela refrigera a alma. A gente subutiliza esse recurso. John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, já leram? Ele conta a história de um cidadão, filho de um rei. Ele disse que toda vez que esse filho fazia algo errado, o rei repetia o seguinte ensinamento a ele. Olha que coisa legal para a gente gravar hoje. Meu querido menino, como um pai já experiente, né? Você deve sempre se lembrar de quem é. Se ele apenas lembrasse de quem era um príncipe real destinado, de que ele era um príncipe real destinado ao trono, ele não se comportaria de forma inadequada. Irmãos, isso é muito sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A solidez da nossa identidade vai também apontar agora para a solidez do nosso senso de missão. Se eu não sou sólido na minha identidade, dificilmente eu vou ser sólido. Eu vou ser oscilante, eu vou ser aquele cidadão lá de Tiago, que fica como uma onda. O Senhor lembra para a gente, através de Pedro. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu não entendo a identidade, eu comprometo a minha vocação. E esse é o terceiro conceito que o Senhor quer desenvolver em nós. E último, Ele quer desenvolver um profundo conceito da missão do povo de Deus. Da missão dele para o povo de Deus. Veja que diante dos ciclos de endurecimento do coração de Faraó, que eram recados por ondas de remorso, Faraó não lida com arrependimento, Faraó ele lida com remorso. A cada suposto revés que o povo de Deus tinha, a reação natural dele seria gerar no coração ira e sede de justiça. Se a ira fosse santa e a sede de justiça fosse dentro dos padrões da justiça de Deus, até aí está tudo bem. Mas isso só seria possível se eles estivessem sólidos sobre quem eles eram em Deus. É isso que eu chamo de solidez da identidade de Cristo. Solidez da identidade de Cristo nos mantém seguros na vontade de Deus, apesar de nós. Solidez da identidade em Cristo nos mantém sóbrios, com discernimento e com perseverança. Solidez na identidade em Cristo nos mantém obedientes para fazer o que Deus quer, independente do resultado que a gente espera. Está aí uma coisa que eu estou orando há meses. O pessoal do meu PG já sabe lá as 3 palavras decoradas que eu peço para orar. Toda semana, orem por favor, para que Deus me dê o quê? Sobriedade. Para que Ele me dê discernimento e para que Ele me dê perseverança. Qual foi a última vez que você orou por isso? Qual foi a última vez que você colocou isso sobre a tua estante para orar por isso todos os dias? Esse povo precisava de sobriedade, precisava de discernimento, precisava de perseverança. E esse é um privilégio dado aos filhos de Deus, irmãos. Isso está na nossa identidade. Uma vez que as pragas do Egito não são o suficiente para nos lembrar que Deus controla tudo e todos, facilmente nos veremos novamente infestados pela praga do nosso desejo por controle próprio. E hora ou outra, por falta de solidez na nossa identidade em Cristo, nós comprometeremos o nome de Deus. Vamos dar mau testemunho, a nossa imagem como filhos de Deus, e vamos comprometer o conteúdo da mensagem que Deus nos mandou entregar. Não sei quantos de vocês perceberam, mas na 4ª praga, agora Faraó faz uma oração um tanto diferente. Ore por mim. Foi isso mesmo que você ouviu. Eu até assustei quando li o texto. O que é? O Faraó se converteu? Faraó pede para Moisés que leve o nome dele para a reunião de oração, irmãos. Leva meu nome lá para a reunião do seu PG. Como que a gente ia reagir diante de uma situação como essa, sabendo do histórico desse cidadão, da ficha pregressa dele? Você ia orar para o Faraó, você disse: eu quero que você vá para o inferno. Qual a lição que a gente aprende aqui com essas pragas? Deus se mostra a nós
para que nós sejamos leais exclusivamente a Ele, para que desfrutemos dos privilégios que temos nele, e como resultado final, em qualquer circunstância, nós anunciemos o nome dele. O Senhor, Ele não nos livrou do Egito para simplesmente sermos alvos do seu amor. Ele nos livrou do Egito para que fôssemos agentes intencionais do seu amor. Irmãos, sabemos que o mundo odeia Cristo, assim como o faraó odeia o povo de Deus. Mas se nós que dizemos conhecer a Cristo não anunciamos, quem vai anunciar? Se não há predisposição no seu coração de anunciar que você foi liberto do Egito aos que ainda estão lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito possível que você ainda não tenha entendido o que aconteceu com você. É muito possível que você ainda tenha saído do Egito, mas o Egito ainda não saiu de você. A ordem de Deus que Moisés deve levar a Faraó é a mesma que nós devemos levar a hoje, independente da reação do mundo de Faraó. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Moisés não tem que inventar nada por si mesmo. Moisés tem apenas que obedecer, porque a missão não é dele, a missão é de Deus. Se Moisés e o povo não tivessem essa solidez na identidade, no privilégio de estar sob o controle de Yahweh, eles não teriam solidez naquilo que deveriam pregar para eles e para outros na peregrinação até a terra prometida. Vocês lembram qual é o final de Moisés, irmãos? Alguém recorda? Números 27. Um livro que a gente não costuma ler muito, né? Mas é um diário de bordo do povo de Deus. Lá no finalzinho, o Senhor chega para ele e diz o quê? Moisés, olha a terra. Ele já sabia que ele não entraria na terra. Olha a terra. Moisés, ele já está experimentado. Moisés já solidificou, já aprofundou esses conceitos. Moisés pode dar aula para a gente. Moisés podia ter tido uma crise com o Senhor ali. É sério que eu passei por essa escola toda. Não vai ter uma, como diz, uma segunda chance, como é que é o termo para isso? Uma recuperação, não vai ter. Olha aqui, Senhor, cheguei alinhado no final da minha história. Não, ele não tem essa bronca com Deus, não. Moisés está preocupado com o povo. Moisés está preocupado com a missão. Moisés tem olhos espirituais. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Deus sabe como eu quero chegar lá. Talvez não precise ser no final da vida. Pode ser um pouquinho antes do final da vida. Moisés, ele diz assim, Senhor, então manda um pastor para o teu povo. Não deixa o teu povo sem pastor, não. Olha que lição preciosa. O texto do verso 32 termina dizendo que o Senhor fez conforme a palavra de Moisés e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas olha que coisa. Diz o final do texto, mas ainda esta vez endureceu o Faraó e o coração e não deixou ir o povo. Qual é a sua reação ao ouvir que apesar dessas 4 pragas, né, Faraó ainda não se rendeu à manifestação do nosso Todo-Poderoso? É frustrante que você sai daqui hoje, sai frustrado, sai emocionado, sai instigado, sai enfadonho ou sai submisso a Deus apesar de não entender? Concluo dizendo, irmãos, que talvez nós olhemos para a história dessas pragas e nos perguntemos por que Deus não acabou logo com o Faraó e libertou o seu povo. Não seria Deus aqui indiferente? Não seria. Enquanto Deus punia Faraó, ele forjava gradativamente o coração do seu povo a se portar diante dele com lealdade integral. E é isso que o Senhor está comunicando para nós já há alguns finais de semana. O Senhor quer, da nossa parte a Ele, lealdade integral. Entendeu, André? Entendeu? O Senhor quer de nós lealdade integral. Da mesma forma Ele tem feito conosco. Ele não está indiferente às injustiças dos faraós desse tempo. Ele está apenas retardando a plenitude da sua ira sobre aqueles que insistem em desafiar o seu reinado.
Da mesma forma que as pragas sobre o Egito mostravam sinais do castigo de Deus sobre os seus inimigos e treinamento para proteger, solidificar e encorajar a fé dos seus filhos, Deus continua mostrando seus sinais em nossos tempos. E a história termina assim. Aqueles que estão debaixo do reinado de Jesus, você está, foram separados para em breve viverem uma libertação não só do reino espiritual, político, social e econômico do Deus desse século, mas viverem uma libertação plena de tudo aquilo que antes os escravizava. Isso vai acontecer com a volta do nosso Senhor e Salvador, o nosso libertador, Jesus. O contrário também é verdade. Aqueles que não estão debaixo do reinado de Jesus, e sim com o coração entregue ao Deus e ídolos deste mundo, permanecerão eternamente escravizados e controlados, não mais por Faraó, mas juntamente com o diabo e os seus anjos no lago de fogo. Eu oro, irmãos, para que quando o Senhor deferir o seu último golpe, não mais sobre Faraó, mas sobre o Deus deste século, no dia do juízo final, eu e você sejamos encontrados fiéis à sua autoridade, poder e controle sobre tudo e sobre todos. Amém. Vamos cantar uma canção e a gente encerra. Quem puder ficar em pé está convidado a fazer isso. A gente vai orar essa canção agora ao Senhor, que tem uma aplicação para o que nós acabamos de ouvir nessa noite. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei